Então, a senadora Elisiane Gama, que é a relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito dos atos do dia 8 de janeiro, corre o risco de perder o cargo de relatora? Corre. E, aliás, nós aqui da CCI defendemos que ela seja afastada da comissão. Por quê? Porque ela quebrou o princípio da isenção, né? Eu até separei aqui, ó, porque a relatora, o cargo de relatoria de uma comissão parlamentar de inquérito equivale a um cargo de juiz. Ele é que faz o julgamento final. Quando ele elabora o relatório, ele aponta a culpabilidade. Então, é a interpretação deste relator é que vai dar a sentença, se o investigado é culpado ou não. Então, ele está na condição de juiz, tá certo? E um juiz é importante, porque você tem por exemplo, um Congresso Nacional, que é a Casa do Povo. Esse povo elege seus representantes, que são deputados e senadores. Esses senadores, que são representantes do povo, elegem um colegiado que forma a Comissão Parlamentar de Inquérito. Essa Comissão Parlamentar de Inquérito elege uma relatora, que ocupa o cargo de juiz. Ela vai fazer o julgamento de cima para baixo. Então, ela está equivalente a um cargo de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Aliás, ela tem mais poder do que um ministro do Supremo Tribunal Federal na prática, porque ali sim é onde está o poder, é na casa do povo, não é no Supremo Tribunal Federal, porque ali é um fórum constitucionalista, é para discutir a Constituição. Isso que o Alexandre de Moraes está fazendo aí, ó, foge à regra, tá certo? Mas esses são tempos que nós estamos vivendo. Então, eu separei aqui, ó, a imparcialidade do juiz consiste na ausência de vínculos subjetivos com o processo, mantendo-se o julgador distante e necessário para conduzi-lo com isenção. E a Elisiane Gama quebrou esse distanciamento, né? Ela estabeleceu vínculo subjetivo com um dos investigados, né? Que é o caso do general G. Dias. E nós trouxemos um recorte aqui muito bom da Comissão Parlamentar de Inquérito de ontem, né, em que entrevistou aquela Marcela, né? Marcela, que era um soldado da Polícia Militar e foi promovida a cabo, né? E ela foi muito machucada durante os atos do 8 de janeiro. Por quê? Porque ela bateu de frente com os vândalos. E ela tem um depoimento fantástico. Tanto que eu vou tirar um chapéu para esse cabo, né? Eu falo cabo, tá? O pessoal fala aqui para falar no feminino, não. É posto de comando militar. Então, ela ocupa um posto de cabo. Então, é um cabo da Polícia Militar. A nossa querida... Aqui está pequenininho. Marcela, tá certo? Se eu não for, depois vocês me corrijam. E assim é para todos os cargos de comando militar, entendeu? Porque não tem distinção de gênero quando a pessoa ocupa um cargo de comando militar. Se é um sargento, é sargento, não é sargenta, tá certo? Porque não existe distinção de gênero para ocupar o cargo. O cargo é que é a função. Então, quando a pessoa coloca uma farda, ela deixa de ser gênero, ela deixa de ser pessoa, ela passa a ser instituição. Então, o sargento é um cargo e o posto de sargento é um cargo de comando. Quem está ocupando? A Marcela, o João, o Pedro? Não interessa. É o cargo de comando. Então, esse negócio de discutir sexo dos anjos para as forças militares não é usado e já é uma cartilha padrão, tá certo? Apenas no cargo de capitão pode-se fazer uma flexibilização. Por quê? Porque o cargo de capitão, o termo capitão, ele também se aplica a outros segmentos que não sejam militares. Por exemplo, no esporte, né? A seleção brasileira tem uma capitã. Então, a capitã da seleção brasileira, que é a fulana de tal, representa esse grupo de jogadores dentro de campo. Então, não é um posto de comando militar, é um posto de comando esportivo. E aí sim cabe o termo da
flexibilização de gênero, aí você pode usar capitã. E também acabam usando também, né, de forma analógica, de forma paralela, no campo militar, a capitã, né, do Exército. Mas fora isso, né, o ideal seria usar o capitão Marcela, o sargento Marcela, o cabo Marcela, o general Marcela, porque é o cargo que está em evidência. É a instituição, é a farda. A farda é a instituição. Quando a pessoa põe a farda, ela deixa de ser uma questão de gênero, ela representa uma instituição. Então vamos lá, vamos entrar no depoimento da Marcela e aonde que acontece a prensa para cima da relatora, né? E esse momento é muito rico, nós vamos dividir isso com vocês. Então, eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui, gente, é Minas Gerais, um estado de espírito, tá certo? E nós temos a nossa chave Pix aí, jpnoticias@gmail.com, onde você pode participar, contribuindo para ajudar com que esse projeto avance. Porque isso é um projeto cidadão, certo? É um projeto da cidadania, da sociedade civil. Não tem vínculo político, partidário, nem financeiro com nenhum órgão e com ninguém. Somos eu aqui presidindo essa comissão e vocês que estão aí na plenária, né, os internautas que me elegeram, que compartilham, que comentam, que curtem, que se inscrevem, né, que difundem, né, esse projeto nosso que é tão bacana, que é tão legal, a sociedade civil podendo participar, se fazendo presente, contribuindo para as investigações, contribuindo com as autoridades para se chegar, entendeu, na verdade e pacificar a sociedade brasileira. Então esse é o nosso propósito, então não deixe de participar de qualquer forma e já agradeço quem está contribuindo, tá certo? Está sendo útil, está assim no empatado, né? Nós estamos empatando as despesas aqui, mas está bom, podemos continuar trabalhando. E tem muito trabalho, viu, gente? Então vamos começar. E aí eu vou fazendo umas pausas para poder acrescentar, sabe, uma narrativa que possa trazer o entendimento para vocês. Vamos lá. Com a palavra o próximo orador inscrito, o deputado Felipe Barros. Agradeço a presença da Cabo Marcela. E, Marcela, eu já digo à senhora que a senhora já pôde perceber que existe uma tentativa de culpabilizar exclusivamente a Polícia Militar do Distrito Federal por tudo que aconteceu no dia 8 de janeiro. E eu, pelo andar da carruagem, Laura, tenho a consciência de que a Polícia Militar também errou, mas não foi exclusivamente a Polícia Militar que errou. Mas tem algo que precisa ser dito, ou falado mais uma vez. Que aqueles que erraram na Polícia Militar do Distrito Federal, senhor presidente, foram premiados por esse governo. O erro da Polícia Militar talvez tenha sido colocar a tropa de sobreaviso e não de prontidão. Quem colocou a tropa de sobreaviso foi o Coronel Fábio, então comandante, e o Coronel Klepter. O Coronel Klepter foi promovido pelo Capelli, interventor e braço direito do Dino. E o ex-comandante Fábio foi inocentado no relatório feito pelo Capelli. E pelas mensagens que essa CPMI já recebeu, houve um lobby, um embargo auricular do Saulo Cunha da ABIN com o diretor da Polícia Federal, Andrei, para que soltassem o Fábio. Então veja, os responsáveis pelos erros da Polícia Militar foram premiados por esse governo, Marcela. Aí eu só faço uma ressalva com relação ao Fábio, tá? O ex-comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal. Eu ainda mantenho a isenção desse comandante. Eu tenho acompanhado isso com muito cuidado, já fiz várias matérias sobre isso, porque a parte operacional não cabe ao comandante. O comandante ele tem uma posição mais institucional. Então, quem faz esse projeto de elaboração dos planos de controle, né, isso fica a cargo do subcomandante, né, e do setor mais importante, que é o setor operacional, que no caso seria o coronel Naime, que recebeu folga nessa época, tá certo? E então ele não participou desse processo. E quem participou foi outro, parece que Major, Coronel Paulo José. Esse sim está embolado aí nessa artimanha aí, né, nessa arapuca
que eles armaram contra a população. Mas eu faço uma ressalva ainda, viu, com relação ao ex-comandante Fábio. Vamos acompanhando. Mas como eu disse, a Polícia Militar não foi a única que errou. Eu queria que a gente colocasse a imagem que eu preparei. Cabo Marcela, eu vou reproduzir aqui algumas de suas falas desde o início dessa manhã. A partir das 11h30, a Patamo foi informada, então, que os manifestantes desceriam para a esplanada. Confere? Isso mesmo. A partir das 13h50, a Patamo, inclusive a senhora, chegou e se posicionou em frente ao Ministério da Justiça na via N1, ali onde está o quadrado amarelo, aproximadamente. Isso mesmo. A partir das 13h50. A senhora disse que se os manifestantes rompessem a barreira ali da Alameda das Bandeiras, a Patamo atuaria. Sim, o Patamo. O Patamo. Isso, o Patamo. Então, ali está, em laranja, a Alameda das Bandeiras, ali havia uma barreira. Se os manifestantes ultrapassassem aquela barreira, o Patamo, então, agiria. Sim, sim. É isso. Os manifestantes também romperam com tranquilidade aquela barreira da Alameda das Bandeiras. Sim, eles chegaram e passaram. A hora que vocês chegaram, vocês viram a presença da Força Nacional? Não, senhor. O fotógrafo Adriano Machado, que esteve aqui como testemunha, disse que ele chegou por volta das 15h20, estacionou o seu carro ali no estacionamento do Ministério da Justiça e naquele momento a tropa da Força Nacional já estava lá parada, feito uma estátua, sem agir. A senhora se lembra que horas que a Força Nacional se posicionou ali? Nesse local em específico, não. Eu sei da Força Nacional já bem após praticamente o término das agressões. Nós já estávamos na Praça dos Três Poderes quando a Força Nacional, alguns homens, digamos que incorporaram a nossa linha de choque. Mais para o final da tarde, então. Sim, senhor. Então, esse depoimento da Marcela é importantíssimo, é o que a gente vem falando, e vocês viram isso nas imagens que nós mostramos no vídeo anterior, né? Por isso que ele está bombando aí, com bastante visualizações, mais de 1000 compartilhamentos. O que a Marcela acabou de falar foi isso, gente, que a Força Nacional do Flávio Dino, que estava lá, né, a gente costuma dizer, mocada debaixo do sovaco do ministro, ali no Ministério da Justiça, né, ela não veio para atuar, para proteger os palácios. Está evidente isso. Ela veio para prender os patriotas e para prender os patriotas que estavam no QG depois. Entendeu? Foi para isso que a Força Nacional foi usada. Ela acabou de dizer. Entendeu? Olha, nós ficamos ali sozinhos, nós batemos de frente com aqueles vândalos, são poucos, ela vai falar isso. E a Força Nacional não apareceu, não. A hora que a gente estava controlando tudo, que já estava tudo sob controle, já dominamos a situação, aí que a Força Nacional apareceu. Percebeu? Então vai vendo. A senhora lembra que horário, mais ou menos? Não faço ideia de horário, mas ao término mesmo. É estranho, senhor presidente, porque desde o dia 7 de janeiro... nós temos a portaria 272 de 2023, feita pelo ministro Flávio Dino, que autoriza o uso da Força Nacional, desde o dia 7 de janeiro, relatora. E no artigo 1º da portaria, que autoriza o uso da Força Nacional, ele diz o seguinte: autoriza o emprego da Força Nacional para auxiliar na proteção da ordem pública e do patrimônio público e privado entre a rodoviária de Brasília e a Praça dos Três Poderes, assim como na proteção de outros bens da União. Eu pergunto, Cabo Marcelo, a senhora, o Congresso Nacional é patrimônio público localizado entre a rodoviária e a Praça dos Três Poderes? Sim. O Palácio do Planalto também? Sim. O Supremo Tribunal Federal é patrimônio público localizado entre a rodoviária e a Praça dos Três Poderes? Também. Que horas que a Força Nacional passou a agir? Praticamente ao término das agressões. Ou seja, final da tarde, depois que todo o vandalismo já tinha ocorrido. Já tinha passado, quando nós estávamos praticamente já retomando, controlando a esplanada. Percebeu? Quer dizer, a Força Nacional não veio para proteger os prédios, embora seja a proposta que o Flávio Dino colocou na hora que ele reivindicou a Força Nacional.
Como eu já disse, a Força Nacional é uma força militar que é a espécie de uma seleção brasileira, formada por policiais militares de vários estados do Brasil. Pessoas com técnicas mesmo de confronto, de choque, né? Então é uma polícia especializada mesmo. Só que ela é convocada de forma extraordinária para um evento específico. Então o governo pode fazer essa convocação da Força Nacional e aí traz elementos de vários estados do Brasil. Essa Força Nacional que o Dino convocou no dia 6 para atuar no dia 7, no dia 8 e no dia 9, que segundo ele era para proteger, né, o espaço público e os bens da União, não foi usada para isso. Tá certo? Mas foi usada para prender os patriotas. E olha o que ela falou. Pô, depois que a gente controlou tudo aqui, que eles soltaram a Força Nacional. Então o Flávio Dino tá assim, ó, apertadinho com o dele, porque sabe que o negócio está partindo para cima dele. Então vamos lá. Senhor presidente, é urgente que nós tragamos para cá a Força Nacional. Nós não podemos responsabilizar exclusivamente a Polícia Militar. Todas as forças de segurança tiveram os seus erros. E a Força Nacional tem sido blindada aqui. Depois do depoimento de hoje da Cabo Marcela, fica claro que houve uma omissão da Força Nacional. Aí que eu faço uma ressalva. Falta mais agressividade dos advogados de acusação que acusam o governo. Não foi omissão, foi premeditação. Olha, ele convocou a Força Nacional não para agir em defesa do patrimônio, mas para prender os patriotas raízes que estavam no QG. Por isso que ele veio muito depois. Depois que os vândalos que foram, né, os infiltrados que foram ali fazer o serviço mal feito, entendeu? E depois eles vazaram. Aí entrou os patriotas ingênuos e aí a Força Nacional foi agir, entendeu? Então é isso que tem que ser dito. Não tem a omissão da Força Nacional. Ela não se omitiu. Ela veio, atuou com o propósito que o Dino queria. Apenas prender os patriotas do QG. Tá? Os infiltrados tinham que fazer o serviço, tinha que esperar eles irem embora para que a coisa acontecesse. Tem que ser direto. Se é o advogado de acusação, ele tem que apresentar essa acusação. O governo, a base do governo, tenta culpar o Bolsonaro, tenta culpar os assessores do Bolsonaro, os imediatos do Bolsonaro, entendeu? E imputa culpabilidade neles sem prova, sem nada. Então, é o papel do advogado de acusação. Então, a oposição não tem que ficar pisando em ovos. Não, omissão. Não, foi negligência, foi de propósito. Vamos acompanhando. Nós tínhamos uma portaria autorizando o uso da Força Nacional. Isso não foi feito. Aliás, um dos documentos que essa comissão recebeu, o atual representante da Força Nacional, chefe da Força Nacional, ele diz que sempre esteve à disposição da Polícia Militar durante todo o dia 8. Essa informação procede, Cabo? Eu posso dizer para o senhor o momento que eles atuaram junto conosco. Que foi final da tarde? Sim, sim. Aproximadamente 15 horas e 30 minutos, o Patamo foi à cúpula do Congresso Nacional. A senhora disse que tinha aproximadamente, é difícil mensurar, mas que tinha aproximadamente 300 pessoas, mais umas 20 muito agressivas. E que essas 20 pessoas muito agressivas não foram identificadas nem presas. Não, senhor. Eu não fui chamada para identificar nenhum. A senhora entrou na Polícia Militar do Distrito Federal em 2019. 2019. Outro fato importante, você viu? Ela disse que eram apenas uns 20 que vieram com vontade de botar terror, entendeu? E que com técnica de guerrilha. Os outros vieram para fazer volume. Esses que vieram antes. Foi aquela turma que desceu antes, que não misturava com a turma do QG. Essa turma que, né, enfrentou a Polícia Militar, que entrou pelos fundos, no último vídeo vocês viram, eles entraram pelos fundos, alguém abriu a porta para eles, eles começaram a quebrar de fora para dentro as vidraças, e aí a turma começou a entrar. Isso bem antes dos patriotas chegarem. Então, mas foram 5 mil. Não foram isso tudo não.
Prenderam quantos? Prenderam 1.500 no QG, 1.300, 1.200 no QG. Então, isso aí, a turma dos patriotas era o quê? 1.000, 1.200, 1.500 no máximo. O resto era infiltrados. O resto era a banda do governo que foi lá para passar de patriota, entendeu? Para fazer esse chamariz, para trazer esse terror para lá e incriminar os patriotas. Por isso, eles chegaram por volta de quase 5 horas, os patriotas do QG que vieram depois, mas a turma dos infiltrados chegou por volta de 2 e pouco. 2h30 já estavam ali quebrando a barreira. 3h15 já estavam invadindo os prédios, entendeu? Por dentro. Alguém abriu. Então vamos ver. Portanto, participou, ou pelo menos acompanhou as últimas manifestações que tivemos na Esplanada dos Ministérios nos últimos 4 anos, 7 de setembro e outras manifestações. Eu estava presente no 7 de setembro. A senhora, nessas outras manifestações, já tinha visto ou presenciado pessoas agressivas, como essas 20 pessoas que a senhora relatou? Não, até então era pacífico. Tá. A senhora teve ciência da participação de facções criminosas no ato do dia 8 de janeiro? Não. Como o PCC e etc., como foi relatado pela imprensa nesse último final de semana? Não, senhor. Mas nas últimas manifestações que a senhora se fez presente, esse nível de violência a senhora não pode constatar? Ele não existia. Não existia. Não tinha. Tá. Senhor presidente, foi de suma importância o depoimento da Cabo Marcela. Comprova que houve uma omissão da Força Nacional e que nós precisamos trazer a Força Nacional para cá. Omissão não, rapaz. Você é advogado de acusação. Fala, houve uma premeditação. Aprende a bater de frente. Tenha coragem. Não deixa só a esquerda fazer isso, não. A direita também tem que pôr o dedo na ferida, aponta. E depois, se não for, fala, não a conclusão que nós chegamos não foi, mas nós estamos caminhando nessa direção. Assim faz a oposição, quer dizer, assim faz o governo, assim faz quando eles querem acusar o Bolsonaro. Eles acusam primeiro para investigar depois. Então vocês já estão com os elementos na mão, pode já ir apontando o culpado, pode ir apontando e as investigações vão atrás. Antecipem os fatos. Vamos ver. Digo mais, não só, Laura, uma omissão da Força Nacional, mas uma omissão do ministro Flávio Dino, que tinha autorizado desde o dia 7 de janeiro a utilização da Força Nacional, e isso não se fez presente. A Força Nacional só foi agir no final da tarde. Eu até tento entender um pouco a posição da oposição, porque a oposição ela é mais cautelosa, né? Esse pessoal da direita, eles são mais cautelosos. A princípio, eles agem com mais assim, prudência do que a oposição, do que o governo, né? A turma do PT, que já vai chegando e botando terror e falando absurdo, né? Eles fazem igual, por exemplo, quem falava muito isso era o Brizola. Ele falava assim, ó, é igual comer mingau quente no prato, né? Você vai comendo pelas beiradas, vai esperando esfriar. Mas vamos ver. Repito aqui, quem errou da Polícia Militar foi promovido por esse governo. Os erros da Polícia Militar foram premiados por esse governo e agora querem jogar toda a culpa para cima da Polícia Militar do Distrito Federal. Isso a gente não pode perceber, isso a gente não pode permitir. Agora, nesses últimos 2 minutos que me restam, eu gostaria de colocar essa apresentação que minha equipe preparou, tentar explorar isso o mais rápido possível. Nós tivemos aqui a conversa entre o general G. Dias e o seu filho Gabriel Dias. E nessa conversa eles relatam um encontro com o senhor Erlando, que supostamente é o chefe de gabinete da nobre relatora, a senhora Elisiane Gama. Agora sim, agora vai entrar naquela questão que eu te falei que coloca em xeque a função da Elisiane Gama, da senadora, como relatora dessa comissão. Porque na condição de juiz, né, ela não pode ter vínculo, né, subjetivo com o investigado. E ela estabeleceu um vínculo subjetivo. Ou seja, ela quis preparar o investigado para depor. Ela enviou para ele, né, as perguntas, ou não sei se planejou as perguntas, mas eu vou te mandar as perguntas com antecedência para você já ir preparando a sua defesa. Eu vou perguntar isso para você.
Ou seja, ela tentou facilitar a situação do investigado. Ela estabeleceu um vínculo. Ela se aproximou de um dos investigados. Então, ela tomou partido. Então, como é que você tem um juiz que ajuda o réu em off? Ele perdeu a capacidade de isenção. Então, ela, na verdade, ela ficou impossibilitada de continuar como relatora. E aí eu faço um agravo ao presidente da comissão, que é o deputado Arthur Lira, do qual eu tenho o maior apreço. Arthur Maia, são dois reis, né? Rei Arthur Lira e o rei Arthur Maia, cada um aí agindo do lado da oposição, hein? Então, essa posição aí que a bancada da oposição está colocando para você, como presidente, é importantíssimo você levar isso em consideração, porque isso vai minar o seu trabalho como presidente dos trabalhos da comissão. Vai colocar você, eles vão colocar uma bola vermelha no teu nariz. Falam assim, ó, fizemos o presidente da comissão parlamentar de inquérito de palhaço. Por quê? Porque nós conseguimos colocar lá uma relatora, a relatora interage com as vítimas, quer dizer, com os investigados, e o presidente da comissão fica ali, entendeu? Como se diz assim, ganhando balão, passando de otário. Então, se você preza pelo seu currículo, pelo seu trabalho, pelos seus eleitores, e eu sei que você tem, né, um princípio de agir com consciência. Você não é uma pessoa de caráter fraco, você tem um caráter forte. Então não se deixe fazer de bobo, não se deixe de fazer de palhaço. A Elisiane Gama está comprometida. E se você mantê-la nessa condição aí e não agir, né, de uma certa forma para tentar minimizar isso aí ou substituí-la, porque apenas uma reprimenda não resolve, porque o fato está feito, está postado. Ela tomou partido, ela se envolveu com a parte. Então, a relatoria dela não vale de nada. O seu trabalho como presidente da CPMI, se deixar a relatora aí, não vai valer de nada. Você vai estar fazendo um papel de palhaço. Concorda? E quem não concorda, comenta. Mas vamos continuar mostrando para vocês. Esse encontro, pela conversa, pode passar o slide, foi no dia 29 de agosto, 2 dias antes do general ser ouvido na CPMI. O Orlando é nomeado no gabinete da senadora Elisiane Gama e foi nomeado em 2019. Pode passar. Nesse mesmo dia em que houve esse encontro, o coronel Titã, que chama o G. Dias de tio, portanto não se sabe se é sobrinho ou se chama tio de forma carinhosa, encaminha um documento ao general G. Dias contendo perguntas e respostas a serem feitas durante a oitiva. Pode passar. Sério? E esse documento que o coronel Titã encaminha para o G. Dias e depois o coronel G. Dias encaminha esse documento para o seu advogado, doutor André Calegari, que contém perguntas e respostas, são basicamente as mesmas perguntas feitas pela senadora Elisiane Gama no depoimento do general G. Dias. De um lado, nós temos o documento compartilhado e, de outro lado, a pergunta feita pela relatora no depoimento do general G. Dias. Pode passar. Mais uma pergunta que consta no documento e que é a mesma pergunta feita pela relatora na CPMI. Pode passar. Mais uma pergunta que foi compartilhado nesse documento pelo coronel Titã ao general G. Dias, que por sua vez compartilha ao doutor André Calegari, no mesmo dia em que o chefe de gabinete da senadora Elisiane Gama encontrou com o general G. Dias, e as perguntas são idênticas, são as mesmas. Então, senhor presidente, é claro que aqui não se aplica as normas de impedimento e suspeição, mas politicamente falando, nós temos que ter a consciência de que o relatório da senadora Elisiane Gama está eivado de uma grave suspeição, está eivado de um vício que não se pode ser sanado. Ela, como relatora, não poderia se encontrar às escondidas, através de seu chefe de gabinete, com um depoente que estava aqui como testemunha, como investigado. Qualquer outro de nós poderíamos. O senhor presidente, o senhor fez a sua fala, mas o senhor poderia se encontrar, o senhor é presidente da comissão.
Qualquer outro membro dessa comissão também poderia. Agora, ela, como relatora, macula o trabalho dessa CPMI. A questão de ordem, antes de conceder a questão de ordem de Vossa Excelência, a senadora aqui já impediu a palavra, porque ela foi citada. Ela vai falar em seguida, eu passo a palavra a Vossa Excelência para a sua questão de ordem. Presidente, sobre a publicação do Gabriel, sobre, inclusive, que Vossa Excelência citou agora há pouco mais cedo, eu vi de fato essas mensagens que foram compartilhadas, me parece dele com o próprio G. Dias, né? Do próprio Gabriel com o G. Dias, Felipe. Eu estou aqui, inclusive, com elas. Depois eu fui lendo todos os demais, além dele falar do Gabriel, que eu nunca vi na vida, não faço a menor ideia de quem seja, nunca troquei qualquer mensagem antes, nem depois e nem nunca. O G. Dias, a primeira vez que eu vi o G. Dias pessoalmente foi aqui nesta comissão. Nunca troquei qualquer mensagem com o G. Dias e com ninguém, na verdade, do seu entorno. Se o Gabriel fez contato, que é o Gabriel Dias, com alguém do meu gabinete, deve ter ligado como se liga várias pessoas para o meu gabinete. Inclusive, conversei depois com minha assessoria sobre isso. Da mesma forma também, senhor deputado Felipe, como ele diz aqui, por exemplo, que foi procurado pelo Nicolas Ferreira, foi procurado por Vossa Excelência, Felipe Barros e André Fernandes. Quer dizer, ele faz essa citação. As perguntas que você coloca dizendo que eu teria combinado pergunta, o que se tem de repetição de pergunta aqui nesse plenário não está no gibi. Eu perguntar se ele fraudou, essa é a grande pergunta do debate. Ora, o que o Amin perguntou aqui, todo o levantamento era se ele tinha fraudado um documento. Eu não fazer essa pergunta, que é elementar, seria uma intransigência não, seria uma prevaricação da minha parte. Ela é muito esperta, né? Essa Elisiane Gama, ela não está aí por acaso, gente. Ela é uma menina experimentada, já foi relatora de CPMI, eu acho, em outras vezes. Ela já foi deputada do Maranhão também, lá também parece que ela esteve numa CPI lá. Então é uma menina bem, assim, que tem uma capacidade de perceber onde que ela está se metendo, entendeu? Não é à toa que o Flávio Dino fez essa movimentação para colocar Elisiane Gama ali. Mas a turma está para cima dela, vocês vão perceber que eles estão chegando em cima dela. E por mais esperta que a pessoa seja, tem um conterrâneo aqui de São João do Rei, que costuma falar isso, um conterrâneo famoso, né, com muita visibilidade política, que falava assim, a esperteza, quando ela é muito grande, ela engole o dono, né? Então, sabe quem que falou isso, né? Foi esse mesmo que falou. Então vamos lá. A deputada agora há pouco falou até uma coisa interessante para o presidente. Falou: presidente, pergunte se as perguntas são as mesmas, que elas não mais serão feitas. Eu faço todas as perguntas que deverão ser feitas. Sobre fraude em documento, sobre a conversa dele com o Saulo, é elementar. Agora, comparar e dizer que eu fiz uma pergunta que alguém sugeriu, as minhas perguntas foram repetidas por vários outros parlamentares aqui neste plenário, senhor deputado Felipe. Mas a questão é que a pergunta que ela fez, ela mandou antecipadamente para o interrogado, o G. Dias, para que ele preparasse a defesa. Então, ela orientou, de uma certa forma, como se daria o processo, entendeu? E isso faz com que a relatora estabelece um vínculo, né, de aproximação com o investigado. Eu estou fazendo uma pergunta que é a mais óbvia, todo mundo tinha que fazer. Tá, mas você preparou o interrogado para esse momento. Ele teve tempo de pensar, olha, qual que será a melhor resposta, a gente responde ou não responde, vamos sair pela tangente, quem vai defender a gente na hora que a gente falar isso. Então, quer dizer, ela fez parte de um processo e tomou partida. Aí pronto. E percebe que ela vai tentar, entendeu? Rebolar para sair dessa situação.
Observe. Então, por favor, da mesma forma como Vossa Excelência não pode dizer que eu fiz uma combinação, eu poderia dizer que o senhor, junto com o André e com o Nicolas, o procuraram para sabe-se lá para quê. Então, por favor, não tente criar uma suspeição sobre um trabalho que eu estou fazendo, que, aliás, o senador Flávio Bolsonaro me fez uma outra acusação. Me disse, cadê a taquigrafia do Flávio? Ele já me colocou que eu teria trazido de uma forma preliminar uma culpabilidade ao G. Dias, ou seja, vocês da oposição estão se contradizendo entre si. Um diz que eu combino, o outro diz que eu acuso. Então vocês têm que se decidir o que vocês querem de fato nesse sentido. Ela é esperta, né? É uma menininha que tem uma capacidade de articular a sua fala muito bem. E olha, o que tem o outro deputado que está aí na comissão procurar o G. Dias? Não tem nada demais. Eu acho até um absurdo você falar que essa turma da oposição procurou o G. Dias, porque isso pode ser um fake news também, tá certo? Montado pela própria base do governo para desqualificar essa fala da Lisiane procurar se aproximar do G. Dias, tá certo? Porque é aquilo que eu falei, por exemplo, os parlamentares que estão ali, né, a plenária, você tem um advogado de defesa que vai fazer, o deputado vai fazer a defesa daquele que é representante do governo que está sendo investigado. E se você tem um investigado que é ligado à oposição, a base do governo vai fazer advogado de acusação. Então, esse pessoal pode sim procurar os investigados e procurar entender o que eles têm, porque ali você tem dois grupos, que é a base do governo e a base da oposição, dentro dessa plenária aí. Então, o trabalho da oposição é realmente atacar, né, e mostrar a fragilidade da testemunha que é ligada ao governo. Então, isso aí não tira o mérito. Agora, a senadora, na condição de relatora, não pode, entendeu? Então, ela tenta se desviar, mas ela está, como dizer assim, perdeu a virgindade, vamos dizer, do ponto de vista de relatora. Ela não é mais uma relatora isenta. Vamos ver. Senhor presidente, rapidamente. Senhor presidente, senador Marcos Rogério. Vossa Excelência foi citado, eu vou lhe dar 3 minutos, mas eu vou passar primeiro ao senador Marcos Rogério e depois Vossa Excelência. Não, Vossa Excelência vai responder a sua citação durante os 10 minutos que Vossa Excelência tem. É um favor que Vossa Excelência fazer esse colegiado dessa reta final da sessão de hoje. Pois não, senador. Senhor presidente, duas ponderações, e aí eu queria indagar da relatora, e com essa situação nova aqui acabou. Esse servidor Irlando é funcionário do seu gabinete? Sim, chefe de gabinete. É chefe de gabinete? Porque, assim, mas eu, enfim, se ele é chefe de gabinete, eu contato, obviamente, se um chefe de gabinete do meu gabinete vai procurar algum depoente, eu na condição de relator de qualquer matéria, não, eu acho que eu devo... Parece que ele falou que ele procurou, não foi isso? Não, ele foi com ele. Ele de fato encontrou. É a mensagem. Dos demais, eu vi as mensagens também, disse que pediu e não há nenhuma evidência de que tenha concedido. Mas o que eu queria ponderar, senhor presidente, diante do que nós ouvimos aqui, eu acho que Vossa Excelência, desde o começo, tem procurado agir com coerência e equilíbrio no âmbito dessa CPI. E, mais uma vez, um depoimento que vem a esta CPI nos aponta a necessidade da gente avançar a investigação para apurar o papel da Força Nacional de Segurança. Eu sei que Vossa Excelência tem o desejo de fazer isso aqui, mas não pode impor isso aqui. Mas a relatora que está do lado de Vossa Excelência, está aqui, é alguém que eu respeito e tenho tratado com fidalguia no âmbito dessa CPI. Não concordo com muitas posições de Vossa Excelência, mas tenho tido absoluto respeito. Eu indago de Vossa Excelência se há, no plano de trabalho da relatora, e se a própria relatora quiser responder, ela fique à vontade, a inclusão da oitiva do comandante da Força Nacional. Agora vocês vão ver como é que ela rebola para sair da pergunta. Tá certo? Essa pergunta desse parlamentar, que é da oposição, né, ele está fazendo o papel do advogado de acusação. Então, ele quer trazer
quer dizer, de acusação do governo, né? Ele quer trazer o comandante da Força Nacional para ser interrogado ali na CPMI, entendeu? Só que o comandante da Força Nacional é ligado ao Flávio Dino, que estava ali segurando esse contingente de armado dentro do Palácio da Justiça e não usou na hora que devia usar. Então, está comprovado por A mais B que a Força Nacional não veio para ajudar a combater os vândalos, veio única e exclusivamente para prender os patriotas. Essa era a proposta que o Flávio Dino usou. Pode ser que ele não propôs quando ele fez o requerimento, mas quando ele, na prática, ele fez isso. Então, trazer o comandante da Força Nacional é um tiro, né, mortal no núcleo do governo. Porque se cair o ministro da Justiça, cai o governo inteiro. E parte do Supremo cai junto. Porque essa coisa do prender o patriota e a relatoria cair na mão do Alexandre de Moraes, e o Alexandre de Moraes fazer essas prisões arbitrárias, né, como relator. Então, é um balaio, é um efeito dominó. Então, ela fica numa situação difícil. Como é que ela vai responder? Não, eu quero que traga ele aqui. Mas vamos ver. Porque se isso não estiver presente dentro dos objetivos da relatora, como aquela que vai representar a comissão no seu relatório final, se isso não estiver, me parece que toda essa investigação fica absolutamente comprometida. Porque a vinda do G. Dias aqui apontou para isso, a vinda do Saulo aqui apontou para isso, e agora o depoimento da Cabo Marcela também aponta nessa mesma direção, não pela afirmação que ela faz em relação aonde estava ou como estava, mas quanto ao momento que entrou em atividade, e aí com as informações que nós temos, sabendo que a Força Nacional estava de prontidão. Então isso é importante, porque chegou na CPMI, né, esse entendimento, pelo menos da base da oposição, da questão da cronologia, o que a gente já vem falando aqui nos nossos vídeos anteriores. Quem acompanha a CCI sabe do que nós estamos falando. A cronologia é tudo, é a parte fundamental. Houve o primeiro momento em que chegou os infiltrados, fizeram o vandalismo, esses 20 que estavam ali preparados, invadiram os prédios, quebraram os negócios, ninguém prendeu, ninguém não teve como resistir, a Força Nacional não foi usada. Quando os patriotas chegaram, que chegaram posterior, porque eles não se misturam com os infiltrados, né? Aí sim, os infiltrados saem do lugar, entram os patriotas, e aí a Força Nacional vem e prende os patriotas. Então essa foi a proposta da Força Nacional. Só que isso tem que trazer para a discussão. E se não trouxer, se a relatora não pensa em trazê-lo, não tem desejo, não é vontade dela, é porque então ela tem lado. Olha só como é que eles estão empurrando a relatora para o paredão. Eu indago a Vossa Excelência e a própria relatora se é desejo da relatora, é desejo de Sua Excelência, a relatora dessa comissão, senadora Elisiane Gama, ouvir aqui o comandante da Força Nacional a par das informações que todos nós temos? Senador, sobre a questão do plano de trabalho, o plano de trabalho foi aprovado aqui em plenário. No plano de trabalho, eu não fiz citação de pessoas da Força Nacional, fiz citação de algumas pessoas, inclusive no plano de trabalho que foi aprovado por unanimidade. Agora, sobre a questão de requerimentos serem aprovados ou não, não é uma decisão minha, é uma decisão que passa pelo colegiado. Eu, inclusive, estou fazendo a defesa de a gente ter uma nova sessão aqui deliberativa para aprovar vários requerimentos. Força Nacional. Se, na verdade, a Força Nacional for colocada em pauta para votar e aprovar, faremos. Não tem nenhum problema de ouvi-lo. A pergunta é objetiva. Vossa Excelência quer ouvir o comandante? Não tem nenhum problema, deputado, senador, de ouvir a Força Nacional. Percebe que ela está fugindo da resposta? Ela não tem nenhum problema de ouvir, mas eu quero saber, você quer ouvir? Você faz questão de chamá-la à Força Nacional? Porque ela vai apostar o quê? Ela vai apostar na maioria do colegiado. Por quê? Porque o governo tomou conta da comissão, né? Aí vem, põe emenda aqui, põe emenda ali, solta muito milhões de reais aí para a base entendeu? Para formar uma base de apoio do governo. E aí formou maioria na comissão. Então, o que ela está se apoiando é o seguinte: não, eu vou deixar para a comissão, o que o plenário decidir, está decidido. Entendeu? A comissão vota a maioria, não aceita a convocação do comandante da Força Nacional, pronto. E aí ele não vem.
Mas a pergunta que foi colocada é: você, como relatora, e diante das evidências, gostaria e quer ouvir ele? Ela falou: não tem problema nenhum de ouvir, mas ela aposta na maioria da bancada do governo que está ali, que na hora de votar o requerimento vai votar contra, entendeu? E vai rejeitar. Então ela foge da pergunta, porque ela se mostrou parcial. Então acabou a CPMI para ela. Tá certo? Continue vendo. Vossa Excelência está querendo colocar a palavra na minha boca. A minha resposta para o senhor é clara. Eu não tenho nenhum problema de ouvir Força Nacional, não tenho nenhum problema de ouvir general, não tenho nenhum problema de ouvir quem quer que seja nesta comissão. Agora, a decisão não é minha. A decisão é do plenário, deliberada e conduzida e pautada pelo presidente da CPMI. A pergunta é simples: se Vossa Excelência tem o desejo de ouvir. Se for aprovado, ouço sem nenhum problema. Tem o apoio de Vossa Excelência? Se for aprovado, ouço sem nenhum problema. A pergunta é simples: tem o apoio? Por favor, presidente. Eu não sou, deixa eu falar uma coisa para você, deputado. Eu não sou investigado. Ela já se colocou na condição de investigada. Você está vendo? Eu não sou investigada. A turma está fazendo pressão para cima dela. Realmente, a base de oposição entendeu que ela é um elemento importante e ela tomou partido. Então ela está ali para quê? Para achar a verdade ou para obstruir a justiça? Tchan, 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 tchan. Na condição de obstrução da justiça, a relatora seria o papel do juiz, o juiz vai obstruir a justiça. Isso é que está sendo colocado. Então, eu não estou aqui na condição de investigada, quer dizer, vocês estão fazendo uma pressão para cima de mim, mas tem que ser. Lisiane, sinto muito. É aquilo que eu digo, né, do nosso conterrâneo aqui: quando a esperteza é muito grande, ela engole o dono. Estou aqui na situação de depoente. Então, eu quero dizer a Vossa Excelência que o plano de trabalho foi feito. Os requerimentos, em sendo aprovados, serão ouvidos. As oitivas que serão feitas aqui e aprovadas aqui, eu farei todos os questionamentos necessários. Agora, sobre a decisão de acordo, não passa por mim, senador. A decisão de acordo passa pelo grupo da oposição e pelo grupo do governo, que eu integro a base do governo, mas estou aqui como relatora. Então, essa aí não é uma decisão minha, é uma decisão que passa pelo presidente e pelos demais colegas, e não vamos responder nenhuma pergunta de Vossa Excelência. Eu já é compreensível, presidente. Ao deputado Felipe Barros, que foi citado por 3 minutos, em seguida ao deputado André Fernandes. Senhor presidente, eu queria lembrar a todos os colegas deputados e senadores que na CPI dos Correios, a CPI do Mensalão, o deputado Paulo Pimenta, hoje ministro, foi flagrado trocando informações com Marcos Valério. Isso foi um escândalo nacional que fez com que o Paulo Pimenta renunciasse à sua presença naquela CPI. Hoje nós temos mensagem, senadora, e aqui eu repito aquilo que eu disse: eu não sou relator, o presidente não é relator, ele é presidente. Qualquer um de nós aqui poderíamos encontrar com qualquer pessoa. Agora, a senhora é relatora dessa CPMI. E tem conversas aqui. General G. Dias com o seu filho. Oi, você vai trazê-lo aqui na casa do G. Dias? É o chefe mesmo? O filho responde: vou. É sim. Qual é o nome dele? O Júlio Urbinho, que entraram em contato com a senadora. Aí ela disse para ele ir conversar com você. O Júlio vai me passar o nome da pessoa. Erlando. Nós conferimos no site do Senado. Erlando é o teu chefe de gabinete. E foi lá a teu pedido. É o que está escrito aqui na conversa. Aí ela, a senadora Elisiane Gama, disse para ele ir conversar com você. E logo depois da conversa de vocês, circula um documento que, curiosamente, são as mesmas perguntas que Vossa Excelência fez para ele. Todos os demais senadores fizeram, deputado. Eu preciso que não, Vossa Excelência está tentando criar uma suspeição sobre mim que eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar, deputado Felipe. Senadora, eu posso dizer que Vossa Excelência, o André e o Nicolas também estão em situação de suspeição. Vossa Excelência pode falar depois, pelo tempo que Vossa Excelência quiser. Não, nem eu encontrei. Por favor. Por favor, peraí. Pode concluir a sua fala. A senadora, se quiser, depois. 1 minuto e meio
e-mail ali, senhor presidente, Tá, eu só vou para dar concluir. mais- Não, então você. Mais uma vez, presidente, eu vou falar. Porque ele tem Mas é direito claro de que a senhora réplica. pode falar, mas Daqui a ele pouco vai a gente concluir. Até o final da CPI. Pois não, pode concluir. Pode concluir, deputado. Respondendo réplica e tréplica. Não adianta, senadora. E a senhora sabe que eu tenho tratado com respeito a senhora em todos os momentos dessa CPMI. Mas não adianta dizer que eu, deputado André e deputado Nicolas, também tentamos encontrar, porque não houve encontro. Agora, diferente do caso de Vossa Excelência, que nas mensagens manda o seu chefe de gabinete ir encontrar o general G. Dias. É o que está aqui nas mensagens. E que posteriormente essa conversa circula um documento, É minha essa mensagem? um documento que É minha. essa reproduz exatamente as mesmas perguntas que a senhora fez. Então, senhor presidente, existe uma suspeição. Existe uma suspeição que nós desconfiávamos, mas agora nós temos a certeza. A relatora ou o relator de qualquer CPI não pode encontrar às escondidas testemunha. Eu me lembro que numa das primeiras oitivas que nós fizemos aqui, eu não me lembro quem era a testemunha ou o investigado que estava sentado aqui, senhor presidente. Nós fomos ao final da oitiva cumprimentar a pessoa, logo a assessoria do Senado disse, ó, gente, tem a incomunicabilidade da testemunha, vocês não podem conversar com a pessoa. Nós respeitamos, saímos de perto e pronto. Agora a relatora mandar o seu chefe de gabinete encontrar a testemunha 2 dias antes do depoimento dela aqui nessa CPMI é gravíssimo. E combinando perguntas, porque o documento que se circula são as perguntas que a relatora fez aqui a ele. Portanto, nós temos, pode não ser nesse momento, mas nós temos, que nem que seja fora das câmeras, conversar sobre isso e ver qual é a postura que nós utilizaremos nessa CPMI. Então agora é com vocês. A população tem que o quê? Compartilhar, compartilhar, compartilhar. Se você acha que tem que mudar a relatora, denuncie isso, denuncie na rede social, cobra de todo mundo. Porque, gente, eu vou até ver se eu consigo aumentar aqui, ó. Isso aqui é uma coisa que eu ainda não fiz. Vou fazer aqui, botar um zoom aqui, ó, para me chegar bem perto, para falar bem perto, olhando no olho de vocês. Gente, presta atenção. Aí eu vou fazer uma alusão ao Rio Grande do Sul, né? A Brumadinho. O que a gente tem é o seguinte, a gente tem uma situação represada. Você tem essa represa, que é a vontade popular, a opinião pública, cobrando clareza dos fatos, cobrando lucidez das autoridades. E aí, eu me dirijo ao presidente da CPI, da CPMI, Arthur Maia. Arthur Maia, presta atenção. Se você quiser salvar a CPMI, tá certo? Leve a sério essa colocação desses parlamentares da oposição. Leve a sério, porque senão o seu trabalho vai por água abaixo. Pense igual os efeitos de Brumadinho, os efeitos, principalmente agora, essa catástrofe que os irmãos do Rio Grande do Sul estão sofrendo. Existe uma represa. Essa represa é a opinião pública. Então, ela está passando do limite, vai transbordar. Então, antes que isso transborde e arrebente a sua represa, que é a CPMI, abra uma comporta. A comporta vai dar vazão para essas pressão que está acontecendo, entendeu? Da opinião pública. E você vai conseguir manter essa CPMI. Então, a melhor alternativa seria, tá certo? Eu sei que é muito difícil para você tentar afastar a Elisiane Gama e colocar um substituto. Pode ser mesmo da base do governo, talvez até com mais perspicácia que ela. Mas é preciso que isso seja feito, porque ela está comprometida. E você manter isso nessa situação, você vai estar fazendo um papel de palhaço. Lógico. E aí você vai estar contaminando a sua reputação como parlamentar. E eu sei que você é uma pessoa séria e que você pensa nisso. A opinião pública vai para cima. Vão compartilhar esse vídeo ao máximo que puder. Tá certo? Porque aqui a Comissão Parlamentar de Inquérito, a Comissão Cidadã de Inquérito, é a opinião pública acompanhando os trabalhos de vocês. Nós estamos nos organizando de forma virtual para poder auxiliar e poder fazer com que a nossa voz chegue até vocês. E o compartilhamento desse vídeo vai mostrar a intenção que nós temos, né,
de que essa CPMI avance de forma séria. Então, não deixe de fazer isso. Não deixe de levar isso a sério, tá certo? E você que está na CPMI, na CCI, que são nossos pioneiros aqui, que estão com a gente até agora, né? Continue fazendo essa missão maravilhosa que vocês estão fazendo, compartilhando, comentando, curtindo, se inscrevendo, trazendo mais inscritos. A gente tem que fazer que o cidadão avance nesse processo de participação. Democracia é isso, é a vontade popular. E a vontade popular é a participação popular. Não adianta ter vontade se você está se omitindo. Então participe, comente, curta, compartilhe, impulsione esse vídeo, tá certo? E ajude, se você puder, com qualquer valor na nossa chave Pix, jpnotícias@gmail.com. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João do Rei, a capital brasileira da liberdade, Minas Gerais, um estado de espírito. E que o manto de Nossa Senhora continue abençoando todos vocês e todas as famílias brasileiras. Que a gente consiga pacificar essa nação tão maravilhosa, tão rica, que a gente ama tanto. É o nosso rincão, é a nossa herança, é tudo que nós temos. É essa pátria amada, Brasil. Tá bom? Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que hora que você está vendo esse vídeo, mas vai valer.